Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Dessa vez é a lição de quinta-feira, dia 8 de julho, e o título é Fé versus Presunção. Nos últimos versos do capítulo 14 do livro de Números, especificamente dos versos 39 a 45, nós lemos sobre a reação do povo de Israel diante do juízo divino. Logo que eles ouviram as palavras do juízo de Deus transmitidas por Moisés, lá nós lemos que eles choraram amargamente. E na madrugada seguinte, eles subiram para o alto da região montanhosa e disseram que avançariam ao lugar que o Senhor lhes tinha prometido dar por herança, reconhecendo então que haviam pecado. É importante nós notarmos que eles, nesta ocasião, não estavam agindo pela convicção de que o Senhor estava com eles, de que o Senhor os honraria e faria-os entrar na terra conforme ele havia se comprometido a fazer. Não, na verdade, não se tratava de um ato de fé. Nós podemos considerar que o que os movia era uma indisposição de aceitar as consequências de suas próprias ações. Aquele juízo divino que fora proferido sobre eles não veio no vácuo. Eles mesmos, em sua maioria, criaram a situação que acarretou o juízo. E agora eles não estavam dispostos a arcar com isso. Você já viveu uma experiência parecida? De ter criado uma situação que trouxe uma consequência tão insuportável que você tratou de arrumar um jeito de escapar dessa situação, de revertê-la para não ter que encarar as consequências? A iniciativa para resolver o problema que eles criaram era uma tentativa de escapar do juízo, de fugir de sua responsabilidade. Assim, eles mostraram que, de fato, o que os movia, o que os possuía, era a presunção e não a fé em Deus. Um dos significados da palavra presunção no dicionário é o seguinte: opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, demonstração dessa opinião em público, altivez, arrogância. Na continuidade do relato, nós vamos ver no que essa presunção resultou, a que essa presunção os conduziu. Primeiro, eles se recusaram a aceitar as novas instruções que Deus dera através de Moisés. E eles se lançaram a um ataque obstinado, sem a liderança de Moisés e sem a arca da aliança do concerto, aliança do Senhor, que era símbolo de sua presença. E o resultado foi a derrota e a perseguição por parte dos inimigos. Neste episódio, parece que a presunção e a rebeldia se alimentaram mutuamente. Quando nós consideramos o relato como um todo da jornada de Israel pelo deserto rumo à Terra Prometida, nós podemos considerar e podemos constatar que nesse mix de presunção e rebeldia ainda havia a murmuração e a insubordinação que marcavam com significativa constância a jornada desse povo. Em 1 Coríntios 10, Paulo afirma que as experiências dos israelitas em suas peregrinações pelo deserto foram escritas para nos servir de aviso, sugerindo paralelos entre aquelas vivências e as nossas, hoje, pouco antes da volta de Jesus. O apóstolo ele nos adverte de que no deserto dos israelitas havia coisas como idolatria, glutonaria, fornicação, murmuração e, como nós sabemos, no nosso também vemos essas coisas. O nosso deserto ele é marcado por uma enxurrada de mídias,
por notificações constantes e por uma ávida indústria de entretenimento que investe em nos vender pornografia e outras perversões da sexualidade, por exemplo, como sendo amor. E investe também em nos vender materialismo como se isso fosse a solução para os nossos problemas. Se a gente fosse mais rico, se a gente fosse mais jovem, se a gente fosse mais talentoso, se a gente, enfim, né, fosse mais despojado, mais aberto, nós seríamos mais felizes, segundo essa perspectiva. Então, esse mix da murmuração, da presunção, da insubordinação e da rebeldia, ele é tão real hoje quanto foi naquele tempo. E aí eu quero te convidar para pedir ao Senhor para Ele nos libertar da nossa infundada presunção e nos capacitar a viver pela fé. Na palavra nós lemos que o justo viverá pela fé. Que Deus nos ajude a vivermos essa experiência em nossa vida diária. Um abraço.